Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio do vosso Podcast Conversa e hoje aqui estamos para falar então de Parasitas, fazer aquilo que foi semelhante à análise referente ao Joker, ou seja, do ponto de vista político e da sociedade. Mas antes de lá ir, quero agradecer aqui também ao IPS de Santarém, não é? O Instituto Politécnico de Santarém, que na semana passada esteve a desenvolver nas suas stories um espaço para que as pessoas interagissem e dissessem que podcasts é que gostam de ouvir e que quais é que recomendam, e portanto o Podcast Conversa foi um dos que teve a amabilidade de ser mencionado. Por isso, ao IPS, obrigado por desenvolver esse tipo de trabalho, porque é sempre bom poder divulgar e também, enfim, neste tempo de isolamento social ou de quarentena para alguns, podermos ter mais conteúdo, podermos ver outras alternativas de entretenimento que tanto precisamos neste tempo. E, portanto, obrigado a todos. Sei que um dos gestores também da página do Instagram gosta deste podcast. Portanto, para ti, um grande abraço e obrigado por seguires este podcast. E, portanto, a todos os alunos de Santarém, um grande abraço e que tenham bons estudos também e que tudo vai ficar bem. Portanto, agradecimento e menção feita e foi prometida. Aqui estamos para fazer uma análise de Parasitas e, portanto, vamos fazer aqui uma análise de política e da sociedade e dizer-vos também que o Podcast Conversa vai participar no festival organizado pela plataforma Podcast Portugal, o Festival Podcasters, em que vamos estar durante 11 dias em live, portanto, vão ser 2 podcasts por noite a conversarem uns com os outros. O Podcast Conversa está emparelhado com o The Pool Podcast, também um podcast de entrevista, portanto, deem um salto por lá. Eu, com o Camisola Amarela, outro podcast que eu tenho, estou emparelhado com Sem Limites com a Mia, portanto, um podcast também de lifestyle e, portanto, interessante também de analisar. Portanto, acho que aqui um bom emparelhamento. E, bom, no Troca de Bolas, vai estar então a representar o Troca de Bolas o Guilherme Correia e o Zé Maria Reis, que estão emparelhados com A Culpa é do Cavani. Um bom podcast. Apesar das escolhas futebolísticas deles não serem as melhores, os amigos esportistas, todos nós sabemos que o Benfica é melhor, não é? Portanto, clubismo da parte, é uma boa iniciativa e vai ser com o destino principal de um crowdfunding cujo dinheiro nós vamos começar a recolher para entregarmos à Direção-Geral de Saúde para a compra de material de proteção e de desinfecção também. Portanto, mais perto da data, portanto, é uma questão de estarem atentos também ao Instagram, portanto, vai ser tudo a acontecer através do Instagram. Estejam atentos e, obviamente, participem neste crowdfunding, mas farei um episódio, um pequeno comunicado especial para isso. Portanto, sem mais demoras, já sabes, estás no podcast, na Apple Podcast, é uma questão de seguir, deixares lá a tua partilha também, Spotify é a mesma coisa. Aqui no YouTube, se me estás a ver então, é carregares no like, subscreveres e ativares as notificações, porque parece que o YouTube anda aí com os problemas de uns são enviados, outros não são. Enfim, é uma questão de ativares isso. E, portanto, falamos então aqui dos Parasitas. Os Parasitas é um filme que ganhou o Oscars, bastantes Oscars, diga-se, inclusive de melhor filme, e ganhou também a Palma de Ouro do Festival de Cannes. Sendo que o Festival de Cannes tem estado a crescer a nível de popularidade, no sentido de tendencialmente as pessoas acreditam mais agora no Festival de Cannes do que propriamente nos Oscars. E os Oscars têm sido uma coisa mais glamourosa. Enfim, abstenho de entrar nesse tipo de especulação. Portanto, para terem noção, o Joker que eu falei aqui teve no IMDb está avaliado com 8,5 e os Parasitas está com 8,6. Portanto, a diferença não é muito e, se querem que eu vos diga, são filmes totalmente diferentes. E eu acho que o Joker é mais expansivo a nível de análise. Eu acho que os Parasitas é muito mais fechado, não conseguimos ir além disto que eu vou trazer-vos aqui. Portanto, se tiverem outras opiniões, obviamente que trago os vossos pontos de vista e poderemos entrar em debate na caixa de comentários. Obviamente não peço dizer que não partam para o insulto, porque se houver partimento, portanto, se houver uma ida para os insultos, obviamente que há consequências também para quem vai para o insulto gratuito. Portanto, conseguimos todos debater uns com os outros, sem insultos. Portanto, é curioso como nós começamos e acabamos o filme com a mesma cena, em que temos o cesto das molas, o cesto das meias, assim é que é, e temos o rapaz sentado. Sendo que na primeira ele está a tentar entrar no Wi-Fi, noutra tem um texto na mão. Portanto, e o que é importante aqui?
a luz. Luz e posicionamento. Nós vemos que temos uma estratificação social bem clara neste filme. Não apenas pela posse, mas também pelo ponto de vista de toda a metáfora. Aliás, o próprio rapaz, que acaba por ser um dos protagonistas, repete muitas vezes, isto é tão metafórico. Portanto, se o filme não se chamasse Parasitas, poderia muito bem chamar-se Metáfora. Porque, de facto, tudo é metafórico, tudo tem um simbolismo escondido. Portanto, é um filme rico nessa parte das metáforas. E, portanto, nós temos aquela família que está numa cave, e, portanto, durante o discurso com a família Park, temos muitas vezes essa questão de há pessoas que vivem nas caves, e também com portanto, o marido da antiga governanta vive então num bunker, portanto ele também fala de existem muitas pessoas a viver nas caves, e portanto a cave está abaixo do sol, mas ainda tem uma linha de luminosidade. Portanto, vamos ver, podemos dizer que essa luz, essa linha de luminosidade poderá ser o limiar da pobreza, por exemplo. Portanto, são pessoas que estão abaixo do limiar da pobreza. Ou que pelo menos ainda conseguem ter uma casa, portanto estão mesmo ali no limiar, uma curta diferença. Assim sendo, o que é que nós conseguimos ver? Conseguimos ver que quando eles se apropriam da casa, o rapaz vai querer estar a ler ao sol. E a mãe e o pai perguntam, mas porquê que estás ao sol? Ele diz que é uma forma de aproveitar o céu, de ver o céu, tudo isso. Portanto, é a vontade que ele tem também de apropriar. Aliás, vemos ainda mais isso quando existe, portanto, a tradição da família sair, a família Park, portanto, o proprietário da grande casa, sair para os acabamentos, em que a governanta então ia buscar o marido que estava no bunker e aproveitavam os banhos de sol. Portanto, temos aqui o sol com uma ideia de quanto mais próximo do sol, mais socialmente elevado se está. Portanto, é uma ideia curiosa também disso. E vemos também na forma de vestir que eles têm, a predominância das cores escuras também é um ponto importantíssimo na análise. Lá está, é tudo na base da metáfora. Mas temos depois outra coisa que é elevação social. Reparem que eles, para irem trabalhar para a outra casa, sobem a rua, sobem as escadas que nós vemos que eles descem quando é justamente as inundações, a intempérie, que já lá vamos também. Portanto, temos a ideia da elevação social. E depois, obviamente, quando eles voltam para casa, fazem todo o percurso ao contrário. O que é interessante porque mostra aquilo que é o elevador social em que alguns conseguem fazê-lo, outros nem tanto. Mas mais do que isso, é uma frase que a mãe profere, a mãe da família Kim, que diz que o dinheiro é o ferro de passar a ferro em que alisa as rugas da má disposição. Em que ela diz que, se tivesse dinheiro, aquilo que queria fazer era ser super bem, super feliz com todos, portanto, estar sempre contentes com todos, distribuir amabilidade. Todavia, reparem que este discurso é aquele discurso que nós temos muitas vezes quando entrevistamos alguém e lhe perguntamos o que é que você faria se ganhasse o Euromilhões? E a pessoa diz, eu ia ajudar o mundo inteiro e não sei o quê. Não vou dizer que essa pessoa não seria capaz, mas é o discurso que nós corriqueiramente ouvimos falar. Mais importante do que isso é a cena que se segue seguinte, em que temos a antiga governanta que quer entrar em casa, entra em casa, e depois essa mesma senhora que dizia que iria ajudar e iria distribuir o mundo, temos o colocar, o subjugar o outro e ameaçar que ia chamar a polícia e tudo mais, e portanto expulsá-los ali do bunker. Ou seja, temos aqui uma oposição daquilo que é o dito, daquilo que é o feito. Mas mais do que isto, permitem-me que eu vos diga o seguinte. Este filme tem sido muito politizado, em que setores mais à direita dirão que isto é mostrar que os pobres estão sempre a querer vigarizar os ricos e estão sempre dependentes e são subsidiodependentes. É o discurso. Por outro lado, aqueles que são de esquerda dirão que é a opressão que a classe rica faz sobre a classe pobre, o subjugar o pobre, o facto de obrigar o pobre a fazer tudo a conta de dinheiro. Não esquecer que o Sr. Kim
que era supostamente apenas motorista, passa a ser aquele que vai carregar as compras, vai trazer as compras para casa e também vai ter que vestir de índio na festa do Dan Song, o filho mais novo da família Park. Portanto, temos muito sítio por onde pegar. Mas também não conseguimos ir além disto. O Joker permite outros caminhos. Portanto, é isto que nós temos. É uma bipolarização das coisas. Mas mais do que isso, não conseguimos encontrar um inimigo. Porque tanto conseguimos apontar falhas nos como conseguimos apontar falhas nos outros. E assim sendo, aquilo que nós podemos ver, e mesmo até por entrevistas que o realizador Bong deu, ele diz: isto é retratar o ser humano. E a verdade é essa. Temos uma frase muito batida por aí nas redes sociais, que é justamente o facto de, se queres conhecer o verdadeiro caráter de uma pessoa, dá-lhe poder. E a verdade é isso. Portanto, nós quando vemos que qualquer uma das outras famílias, mesmo pobres, têm poder, não se inibem de menosprezar o outro e de subjugar o outro. A antiga governanta começa por dizer que são irmãs e que estão na miséria e que até lhe dá aquela quantia modesta que têm de algumas poupanças e que não tem mais do que aquilo e tudo mais. Mas essa mesma governanta, quando consegue perceber que afinal era a família Kim que estava a vigarizar a família rica, temos aqui uma inversão em que eles passam a filmá-los e a gozá-los quando estão no sofá. Portanto, até que ponto, não é? Onde é que isto vai? Tudo aquilo que nós temos. Portanto, quando tens poder, o que é que tu vais fazer com o poder? Porque o poder transfigura-te. Aliás, eu diria que a pessoa mais sensata, mais correta que nós temos neste filme é o Sr. Kim. O Sr. Kim mostra-se, para todos os efeitos, modesto e acha que a família Park lhe está a fazer, portanto, é grato, é agradecido à família Park de os empregar e tudo mais. Apesar disso, não o inibir de pôr-se a beber o álcool da família e fazer tudo mais. Mas quando todos os outros, e sobretudo a filha, pretende, e portanto quando o próprio Kim pensa no outro motorista que ele veio substituir o trabalho, temos aqui uma preocupação dele, mas vemos essa preocupação não ser acompanhada pelos restantes elementos da família, sobretudo pela filha, que diz: eu quero lá saber dele, pai, tens é que pensar em nós é que importamos. Portanto, é o egoísmo que nós temos, é o pensar apenas para nós. Portanto, eu vejo no Sr. Kim uma maior consciência das coisas. Todavia vai ser ele que vai matar o Sr. Park. Mas isso é por um desenrolar de formas em que a gratidão dele não é acompanhada por parte da família Park de outras críticas que lhe é feita, nomeadamente o cheirar a rabanete velho, como é dito no próprio filme. E temos também aquele pormenor delicioso do filho da família rica, o Dan Song, de cheirar a roupa deles todos e, portanto, dizer que todos cheiram a mesma coisa. Portanto, aí começa a cheirar um pouco a esturro, se me permitem aqui a expressão. Portanto, é esta dinâmica que nós vemos no filme e que é bastante interessante, toda a metáfora que é feita aqui. Portanto, é isto, é mesmo a crítica ao poder que cada um de nós tem e a forma como o executa. Mais do que isso, temos outra componente que é a água. A água é vista pela família rica, que está no conforto da sua casa, como algo tranquilo, algo bom vindo da natureza, porque permitia regar, permitia, portanto, florescer os campos. Todavia, para a família Kim, temos aquilo que é a destruição da sua casa. Mas mais do que isto, lembram-se daquele bêbado que vai sempre fazer as necessidades à porta da cave da família Kim? Ele é corrido com um balde de água. E é curioso que quando o clímax atinge na casa dos Park e a família Kim foge, vemos que o rapaz para na escadaria e vemos um plano aproximado dos pés e da água a correr-lhe nos pés. Significa que ele também próprio está a ser enxutado pela própria água. Portanto, é a água que os impele
para outro sítio, no sentido de a tua condição não é aqui. E isto é uma pergunta que ele também faz à sua explicanda da Hai, que ele pergunta se ele se enquadra ali. E ela acha que sim, porque o que ela vê é uma ilusão. E portanto, a ilusão é algo que importa muito neste filme. A crítica à ilusão. Nenhum de nós conhece verdadeiramente quem está do outro lado da câmara. Eu não sei quem é que está neste momento a ouvir ou a ver este podcast. Conheço alguns, mas não conheço todos. Da mesma forma que vocês também não conhecem toda a minha vida. Portanto, tudo isto pode ser uma encenação. Vocês não sabem se eu, por exemplo, atrás disto, não teria a parede aqui de podre. Por exemplo, entendem? Não se preocupem que não é o caso. Mas o que é que nós temos? Temos mesmo no próprio discurso da Sra. Park, da família rica, que a ela não lhe interessa o currículo. O que a ela lhe interessa é a recomendação do Min, o amigo do filho da família Kim, da família pobre. E a nossa vida não é tanto assim. Quantas vezes nós não recrutamos ou não somos recrutados em algumas empresas por recomendação de alguém que já lá está e não tanto pelo nosso currículo? As chamadas cunhas, muitas vezes aplicadas. Isto dá-nos que pensar em que nós compramos muitas vezes um produto não porque tenhamos visto a ficha técnica exaustivamente, mas sim porque eu digo, olha, compra isto, é a câmera que eu uso, é o microfone que eu uso, é o computador que eu uso e, portanto, está perfeito. É um bom produto. E vocês não vão duvidar da minha palavra. Porquê? Porque vocês acreditam em mim. Eu sou o vosso amigo, vocês têm-me estima. Da mesma forma que algum amigo meu, se me disser, Cláudio, usa isto, compra aquilo, nós compramos. É isto que acontece, é a realidade que acontece com os nossos influenciadores. Em que nós compramos, nós adquirimos aquilo que eles nos indicam para nós comprarmos e muitas vezes nem pensamos duas vezes. Porque é do estilo, eu confio nele. É a relação de confiança. Outra coisa interessante e que muitas vezes nós em Portugal criticamos a nós mesmos é o facto de nós acharmos que o que é de fora é que é bom. E no filme nós não deixamos ter isso. Aqueles que viram terão reparado eventualmente no discurso em que temos a família que diz muitas vezes comprei isto na América. Isto foi comprado na América. Isto veio da América. Vai durar muito tempo. Portanto, quando nós também temos o discurso de não, isto é sul-coreano, vai funcionar bem. É japonês, vai funcionar. Se for chinês, enfim, já sabemos muitas vezes as piadas são feitas por aí. Portanto, temos esta ideia também do que é de fora, o que custa caro é que é bom. Não é? Portanto, é a opulência também se pretende espalhar neste filme. Portanto, neste filme o que nós temos é a relação humana, sobretudo nesta questão dos parasitas. É que os parasitas não pensem em simbiose, porque simbiose é diferente. Mas o parasita é aquele que se apropria do hóspede, consome o hóspede ao ponto de lhe causar dano. A simbiose não tem que necessariamente causar dano. E, portanto, aqui eles apropriaram-se da casa, momentaneamente, na ausência da família Park, mas causaram dano. Em que o filho vai voltar a ter outro trauma, o pai foi morto, daí isto nós temos. Mas, se repararmos noutra coisa, ainda no ponto de vista das relações humanas, as refeições são muito sintomáticas daquilo que acontece. Reparem, se calhar muitos não repararam nisto, e eu confesso, também só reparei isto à segunda vez que vi o filme. A família encaixota as caixas para uma pizzaria local, em que vamos vendo a forma como eles vão subindo também na vida a componente da alimentação. Em que começam por trazer cervejas, depois vão para uma cantina de camionistas, e depois vão comer na própria pizzaria. Mas reparem neste detalhe, eu também só vi na segunda vez em que visionei o filme, em que o desprezo em que a chamada chefinha entrega a pizza à família Kim. É a ideia de que se tu trabalhas para mim, não poderás alcançar aquilo que eu tenho, nem poderás consumir aquilo que eu tenho. Certamente nós não veremos os meninos indianos, vietnamitas, chineses, cambojanos
a usar Adidas, a usar Nike ou a jogar com a bola, que são eles que produzem, são eles que cosem, e isso não é o paradigma é este. Também não é expectável que nós trabalhemos para alguma loja, para alguma marca, para alguma empresa e nós consigamos comprar alguma coisa. Certamente conseguimos comprar camisolas na Zara, se trabalhamos na Zara, compramos produtos de outra marca que nós trabalhamos. Mas não é suposto, não é esse pressuposto numa relação de subjugação. Sobretudo nestas realidades asiáticas. Mesmo até quem trabalha com quem vende carros da Ferrari não tem que necessariamente andar de Ferrari todos os dias. Não é? Portanto, tem que ver também com os próprios salários que são empregos. Portanto, é uma anotação que acho pitoresca, acho bastante interessante de ser analisada o facto de o desprezo com que é dado. Portanto, eles vão subindo assim na vida. E esta é a mensagem do filme, não é? É a interação social que nós temos uns com os outros, que, enfim, quando nós temos poder, tendemos a não nos portar assim tão bem quanto isso. Portanto, há aqui também uma visão que vocês devem ter atenção quanto ao que, enfim, se anda a fazer na vida também. Pensem um bocado também. Aproveitem esta parte do isolamento social, da quarentena, para pensarem, refletirem também um bocadinho nas vossas ações e naquilo que andamos todos, eu inclusive, a fazer nesta vida. Portanto, acho que é um filme interessante. Se merece o Oscar de melhor filme, estou muito relutante, para ser muito sincero. Eu acho que quer ganhasse os Parasitas, quer ganhasse Joker, seria um prémio justamente atribuído. E portanto há aqui uma compensação e volto a dizer que o Joker tem um impacto diferente porque mexe na ferida do politicamente correto e ao passo que os Parasitas nos deixam confortáveis, pelo menos é aquilo que eu tenho lido, é aquilo que eu próprio também senti-me confortável, porque é uma verdade absoluta aquilo que aí está. Portanto, daí estar a mencionar a frase batida que nós usamos, que é: se queres conhecer a dinâmica de uma pessoa, dá-lhe poder e verás. Portanto, é um pouco por aí que eu me baseio também. Portanto, gostava também de saber qual é que é a vossa opinião, o que é que vocês têm a dizer sobre este filme. Enfim, esta foi a análise que eu achei que deveria vos trazer. Vale o que vale. Há quem diga que este filme é baseado numa história verídica, mas guardar-vos ainda aqui uma coisa para o final, em que importa pensar o seguinte. Portanto, o filme termina e nós ficamos um pouco na dúvida do que é que acontece. Será que ele vai conseguir comprar a casa? Será que ele não vai conseguir comprar a casa? Deixo-te esta pergunta. E a minha resposta é: não, ele não vai conseguir comprar a casa. Porquê? Há uma frase, quando eles estão no ginásio, portanto, logo depois daquela intempérie em que eles estão no ginásio e que o filho pergunta ao pai qual é que é o plano. E eu sou sério, gostei bastante da personagem do Sr. Kim. Acho que é uma personagem sensata no meio disto tudo. Em que ele diz: achas que alguma destas pessoas planeou estar hoje a dormir aqui no ginásio? A vida não podemos fazer planos, porque arriscamos a que eles não sejam cumpridos. E eu concordo. Concordo porque, se nós olharmos bem, nada estava planeado, ou aquilo que foi planeado pela família não correu bem. Em que o filho já estava a planear casar-se com a rapariga, que aquela seria a casa deles, etc, etc, até que apareceu a governanta e estraga o plano todo da narrativa. Portanto, da mesma forma que estava tudo planeado para ser um dia normal de aniversário, e depois temos o outro que sai lá do bunker e tenta assassinar, mata a filha da família Kim. Temos o Sr. Kim que mata o Sr. Park. Enfim, nada estava planeado. E portanto, da mesma forma que nada está planeado e nada seria possível que o filho da família Kim conseguisse comprar aquela casa. Até porque numa entrevista dada pelo realizador Bong, fazem justamente essa pergunta. Ele diz que
Feitas as contas, aquela família teria que trabalhar ininterruptamente 504 ou 594 anos para conseguir ter dinheiro suficiente para comprar aquela casa. Isto claramente é uma crítica ao facto de os pobres serem quase que condenados a serem pobres, os ricos estarem condenados também a ser ricos, salvo exceções em que a fortuna se vai, tudo mais. Mas é um pouco isto. É uma crítica também social a essa parte. E eu vejo como tal, em que o elevador social só funciona às vezes se estivermos subjugados a alguém. E a verdade é essa. Vocês podem ter esta vida que vocês têm, não importa se é boa, se é melhor, se é pior, mas têm essa vida porque vocês trabalham para alguém ou estão dependentes de alguém. Que verdadeira independência é que vocês têm? Que verdadeira liberdade tu tens? Estas é um bocado das perguntas que ficam no ar também. Portanto, chegamos assim ao final deste episódio. Espero que tenham gostado. Espero que reflitam também um bocadinho nesta abordagem. Se viram o filme desta forma, se não viram de forma diferente, pá, aceito totalmente. Lá está, venham com cuidado para a caixa de comentários. E digam a vossa opinião. Digam-me aquilo que vocês acharam em relação a este filme. E, portanto, é mesmo por aí que vos deixo. Portanto, próximo episódio, vemo-nos por aí. Obviamente, ainda não tenho nada calendarizado do que é que será, mas um episódio em breve. Possivelmente uma conversa com o Dr. Ricardo Mexia, que já cá teve no podcast também a falar sobre gripes. Portanto, também quando há 2-3 anos houve uma grande barafunda por causa da gripe em Portugal e que estavam a morrer pessoas com uma gripe em Portugal. Portanto, vamos também abordar um bocadinho. O Dr. Ricardo Mexia tem estado também na SIC a dar muitos esclarecimentos e tudo mais. Portanto, há alguém que também segue este podcast. Portanto, é bom ver este núcleo todo da família Podcast Conversa também a circular por aí. Portanto, caros ouvintes, é mesmo assim. Despeço-me de vocês. Já sabem, até lá tenham boas conversas e já agora, bons filmes.